Opa, tudo legal com vocês? Percebo que sim, melhor agora, porque estamos juntos. Eu quero agradecer a todos vocês por nos darem essa oportunidade que realmente é brilhante. Muito obrigado a você que está aí na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa. Não importa onde que você esteja, o importante é que você está aqui na TV Trans São Paulo. Aquele abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês e continue aqui com a gente, que é muito bom poder estar aí com vocês. E hoje eu estou na companhia de alguém aqui que eu tenho certeza que você torceu muito, você que está aí assistindo a gente no momento, eu tenho certeza que você torceu muito por ela. Eu estou aqui na companhia hoje da Mari, do BBB. Mari, tudo legal? Oi, Dari, tudo bem? Opa, que legal estar aqui com você hoje. Vamos bater um papo, falar falar de tudo. Tudo, pode falar tudo? de tudo. Opa, falar que de legal. BBB, falar de Paralimpíada, falar dos nossos projetos, daqui da comunidade, Opa, do pessoal que está junto com a gente. Ô Mari, antes da gente começar a falar do BBB, então, vamos fazer o seguinte, eu gostaria de saber sobre o seu trabalho. Existe um trabalho social também que você está fazendo? Graças a Deus. Na Como é que verdade, funciona isso? então, na verdade, desde que eu era criança, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com crianças. Sim. Ou trabalhar em prol de ajudar as outras pessoas a poderem se alavancar, sabe? Construir um futuro melhor, coisa e tal. Mesmo que eu não tenha tantas condições assim, mas a gente sempre tem possibilidade de ajudar o próximo, né? Então, e a gente está aí, estamos aí com o Manuel, né? Da creche, Certo. o Val, que está nos ajudando também, me levou para conhecer vários projetos. E eu me apaixonei por todos eles e a gente está... vamos trabalhar com esse pessoal, com essas crianças, com essas famílias. Então, antes de você conhecer a associação lá do Manuel, Sim. você já, desde criança, você sempre sonhou com um trabalho social, está fazendo um trabalho social, essas coisas. Sabe o você que sempre sonhou, acontece? né? Eu tive muito apoio de Certo. pessoas. Eu lembro que quando eu morava no Mato Grosso do Sul, a gente morava na favela, sabe, estrada de chão batido, madeira, a casa feita de madeira, aquelas madeiras que a gente achava assim, uma coisa, bem isso mesmo, tá? Não era madeira de primeira linha não, viu? E o que acontece? A minha mãe não tem leitura, a minha mãe, ela não é uma pessoa alfabetizada, então ela tinha muita dificuldade para encontrar emprego. O que acontece? Nesse período... Você veio de uma família assim, grande, assim, muito... 6, eu sou a caçula. Você é a caçula? E na família da minha mãe ela tem uma irmã que tem até 23 filhos. Ai, meu Deus, parece a nossa família, né? Lá tem 13, mas mais 6 adotivos. Não é brincadeira não, viu? E aí, o que acontecia? Eu via essas pessoas que chegavam até nós e traziam pão, nos ajudavam com roupas usadas. E eu falava, puxa, essas pessoas devem ser muito ricas. Como é que essas pessoas conseguem ajudar tanta gente assim, sabe? E aí eu ficava, nossa, maravilhada com aquilo. Porque a gente precisava, e aquilo era importante pra gente. E nos ajudou a prosseguir. Mesmo que em determinados momentos isso acontecesse, você entendeu? E foi isso o legal de tudo isso, que você estava aprendendo a trilhar um caminho também através daquilo que você estava vendo acontecendo com a sua família. Exatamente. E aí desde aquela época eu falei, poxa, quando eu crescer, eu quero poder ajudar as pessoas dessa maneira também. Que legal. Olha só, lá atrás. Isso lá no Paraná começou? Lá no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul. No Mato Aí já Grosso do começou Sul. toda essa vontade de fazer isso. Isso, exatamente. E dentro desse, aí veio crescendo, lógico, a família também. Hoje eu já sou mãe, tenho 3 filhos. Olha que legal, muito bom. 3 meninos. Tá, e aí esse trabalho social hoje está sendo realizado por você? Tá no começo. Tá no começo. Tá no começo, né? Nós saímos eu saí do BBB e assim, minha vida começou a engrenar agora que eu voltei aos treinos, agora que eu encontrei o Manuel, o Val, eles me encontraram, Então graças a Deus. tem muita coisa pra gente falar, a gente vai aproveitar o embalo então, daqui a pouco nós vamos estar falando do BBB também, porque tá todo mundo curioso aí querendo saber, mas eu queria saber de você assim, você começou, veio para São Paulo, ainda é criança não? Já veio para São Paulo? Já? Não. Eu vim para São Paulo, eu já tinha 28 anos, eu já tinha 2 filhos. Tá. Teve a minha separação lá no Mato Grosso do Sul, eu fui casada durante 10 anos. Aí muitas dificuldades, uma vida muito ruim, um relacionamento muito ruim. E aí eu decidi vir para São Paulo para poder me afastar dessa pessoa, né, que é o pai dos meus filhos, mas que graças a Deus hoje, pelo menos com as crianças e até comigo, tem um bom relacionamento. Poxa, que legal isso, né? Graças a Deus. Isso é muito bom, né? Sim, porque querendo ou não, é pai, né?
E, bom, aí o que acontece? Aí eu vim para São Paulo, na luta, assim, com a cara e com a coragem só. E os filhos, sabe? E vim morar na casa do meu irmão, ele me apoiou, morei no fundo da casa deles, né? E fomos tocando a vida, e aí até eu chegar, isso foi, e não foi nem em São Paulo, foi em Salto, que é interior de São Paulo. Então, mas hoje, você chegou a ser atleta também? Sim. Ah, tá. E essa história aconteceu depois que chegou em São Paulo? Depois. Então, foi assim, lá quando eu tive um acidente, que amputou minha perna, eu fui apresentada ao esporte como ferramenta de inclusão, para me reconhecer. Mas o esporte na tua vida começou. veio depois do acidente. Mesmo que eu já fazia alguma coisa ou outra antes, mas assim, que realmente ficou forte na minha vida foi depois do acidente. Ah, você já mexeu com o esporte, mas na verdade ficou forte na tua vida depois do teu porque o esporte ele entrou para mim para me apresentar as possibilidades. O que eu daria conta de fazer? Me desafiar, entendeu? E foi isso que aconteceu. E aí, eu lá no Mato Grosso do Sul, eu casei, tive filhos, coisa e tal, e aí o esporte ficou de lado. Eu lá cheguei a fazer natação, cheguei a fazer até halterofilismo. Sabe o que é isso, Eric? O que é? Halterofilismo, pegar peso, ficar maromba. Eu não sei o que é, mas eu vou... eu fiquei meio dúvida. Pesado pra caramba, pesado, fazer força mesmo, fica tudo... Não gostei muito disso não, sabe? Ainda bem que não, a pessoa pegar todo esse peso. Aí, saí de lá do Mato Grosso do Sul, veio ficar forte mesmo o esporte na minha vida, em Salto. Que eu conheci o Edmar, que é um pessoal lá que tem uma ONG, e eles falaram, Mari, você tem que correr, porque você é muito rápida, você é muito ágil. Eu não usava prótese na época, viu? Era só as muletas. E ele, vamos correr com a gente. E eu, esse cara é doido. Como assim correr? Eu não tenho perna para correr, né? Não, mas lá nos Estados Unidos as mulheres correm, competem de muletas, né? E elas recebem prêmios por isso, sabe? Dinheiro. Ah, então tá. É aqui que eu vou. E aí eu comecei, aí eu fiz a corrida de Itu, foi a minha primeira, foram 10 quilômetros assim de cara. E depois a São Silvestre, aí foi engrenando e eu não consegui mais largar, entendeu? Aí definitivamente o esporte... Então, mas aconteceu tudo muito, tipo assim, rápido na tua vida, né? Porque assim, você falou que você chegou aqui aos 28 anos. Aí de repente... Você não estava, você mexia alguma coisa do esporte, mas você não estava lá dentro para valer. Mas depois que chegou aqui em São Paulo, essas coisas já começou a pintar. Mais ou menos. Agora, demorou um pouco. Eu acho que eu assisti uma edição do BBB, se não me engano, que daqui a pouco nós vamos estar falando também de você no BBB, que acho que você falou que foi um acidente de moto, não é isso? Foi. Um acidente de moto, eu acho que eu lembro dessa parte. Foi um acidente porque de moto. Eu, quando eu vi você no BBB, eu dizia, ó, a ganhadora tá aí, ó, essa vai ser eu acreditava muito nisso. Não só eu, acho que a grande parte do Brasil acreditava que você era vencedora, até pelo seu jeito, a maneira de ser jogado, de falar. Eu tenho muita graça. O carisma seu, eu falei assim, o carisma, eu falei, ai, é vencedora. Eu acreditava muito nisso e eu dizia, a finalista e depois vai ser a vencedora lá do BBB. Mas daqui a pouco eu vou estar te fazendo algumas perguntas sobre o BBB. Mas estou curioso ainda pra caramba, porque você chegou... Esse acidente foi aqui em São Paulo já? Não, foi no Mato Grosso do Sul. Eu tinha 14 anos, ia fazer 15 anos. Lá no Mato Grosso do Sul. Então já no Mato Grosso do Sul você já batalhava, mesmo com um acidente, você já batalhava fazendo alguma coisa de esporte e tal. Eu pensei que você tinha acontecido o acidente, depois que você chegou aqui em São Paulo, aí você começou a esforçar mais ainda, mas na realidade já... Lá atrás, lá mesmo. Aprendi a andar de bicicleta, depois do acidente, novamente, já andava antes, né, mas aprendi a nadar, aprendi a conseguir, assim, tudo, quando a gente está falando aqui, não dá para ter a dimensão do tempo que levou para uma reestruturação, sabe? Porque a gente olha, às vezes uma pessoa fala, nossa, a pessoa é tão segura, a pessoa faz tantas coisas, e as pessoas não têm noção de como isso demorou, que isso foi construído, sabe? Que isso foi pensado, sabe? Mas se você também não pensasse muito nisso, se você não batalhasse por isso,
acho que poderia passar o resto da tua vida inteira e você não conseguiria, porque às vezes o que acontece quando uma pessoa perde alguma parte do corpo, por exemplo, ela se larga. Ela se acha assim, ó, eu acabei, no seu caso não. No seu caso você não deixou que nada disso te atrapalhe. Tanto que quando eu sofri um acidente, eu não procurei ficar muito tempo em casa. Olha. Eu falava assim, porque quando eu pensava, viu, muito, assim, eu estava lendo muito, foi numa época crucial assim da minha vida que aconteceu o acidente, porque eu estava lendo muito. Certo. A leitura é muito importante. Claro. Aí, quando aconteceu o acidente, eu falei, eu não vou ficar muito tempo em casa. Aí apareceram uns shows para eu ir. Eu fui, peguei ônibus, voltei de carona para casa. Foi eu e uma amiga doida minha, né? Então, assim, de muletas, tá? Então, assim, recém tinha saído do hospital, tipo, 4 meses eu falo porque teve recuperação física mesmo, né? E 4 meses depois eu já estava indo em show, de muletas, de ônibus, pegando, sabe, fazendo... Por quê? Porque não adiantava eu ficar muito tempo em casa, porque eu tinha que ir de cara, eu pensava, já receber esses olhares, porque as pessoas olham... primeiro, você está fragilizado quando acontece um acidente desse. E aí, quando alguém te olha, por mais que a pessoa esteja te olhando, de repente, sei lá, tendo algum sentimento assim, puxa, né? É uma menina tão bonita. Isso acontece muito. Mas o pior é porque você está fragilizado. Então, o que acontece? Você se sente mal. Você se sente pequeno, sabe? Isso aconteceu comigo. Mas eu já queria logo enfrentar isso. Porque eu queria expulsar logo isso também. Porque isso precisava mudar, esse meu comportamento de alguém me olhar. Mas a leitura então que te ajudou você, assim, que a leitura ajudou você a pensar. A leitura me ajudou muito. Tipo, ó, eu tenho que agir dessa forma aqui, eu tenho que mudar isso dentro de mim, para que, às vezes na realidade a pessoa lá fora, ela não está nem olhando a gente com preconceito. Isso que eu estou falando. A gente que está fragilizado e a gente acha, na cabeça da gente, a gente pensa que a pessoa está pensando. E muitas das intrigas, muitas das desavenças acontecem muito porque a gente pensa que a pessoa está pensando. E na verdade está sem comunicação, não sabe de fato o que está se passando na cabeça do outro. E depois eu adotei o lance, sabe, depois, é claro, de muito tempo, eu adotei o lance de estão me olhando porque eu sou bonita. Olha, isso é legal. Não, mas isso então assim, eu saía, colocava meu salto alto, colocava minha muleta, colocava minha mini saia, tava lá no meio da rua andando, as pessoas me olhando. Nossa, como eu sou bonita. Todo mundo legal, tá você trouxe isso para você. É uma forma positiva de reconhecer o olhar do outro. E a maioria, isso passou a ser verdade, sabia? Não, então, mas porque as pessoas me perguntavam assim, como é que você usa salto de muletas? Né? Eu uso salto mesmo, adoro, tanto que eu estava reclamando que eu não vim de salto hoje aqui, né? Eu acho assim que aquilo que aconteceu até de você estar lá dentro do BBB e da forma que você entrou e mostrando mesmo, realmente, isso foi muito bom para muita gente lá fora que tinha aquele negócio, poxa, eu não sirvo para mais nada, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque eu costumo dizer assim, quando a gente sabe, o ser humano, quando ele vai no médico e ele descobre que ele tem uma doença, ele vai muito rápido, porque o cérebro dele que acaba matando ele, né? Não é nem a doença que está matando ele, mas na verdade é o pensamento dele que ele traz para dentro de si mesmo que está destruindo ele. E isso em qualquer coisa. Aquele sentimento. Aquele sentimento. Ele incorpora. Né? O outro pode, eu não posso, o outro pode fazer isso, eu não posso. Poxa, eu assisti um vídeo, uma época que aí pra gente, um cara que ele viaja o mundo inteiro, ele não tem os dois braços, ele não tem as 2 pernas, mas ele é um exemplo. Quem que é? Não é o Nick, não. É esse mesmo. Eu fui. Você foi na Fui. Ele é fantástico. Então você vê, aquilo ali, a gente que está assistindo, a gente que vê, a gente fala, esse aqui é um exemplo de vida. Esse aqui é um cara que sabe ser gente, porque você mostrar para nós que temos lá tudo perfeito, que isso não é uma coisa que te atrapalha a tua vida. Quem atrapalha a tua vida, você pode ter 2 braços, 2 pernas, mas se você acreditar que você não vale nada, você não vale nada. Tá aí o lance de eu falar que eles estavam me olhando porque eu sou bonita e passaram a me olhar exatamente por isso. As perguntas que me faziam na rua, assim, nossa menina, mas como você consegue andar com esse salto? Não vinha de cara me perguntando, como que foi seu acidente? Foi acidente? Por que você não tem uma perna? Não vinham falar de outra coisa. Por quê? Porque foi incorporado uma imagem positiva
Se eu quisesse me tornar vítima do acidente e de não ter um membro, eu poderia, facilmente. Eu costumo dizer muito assim, né? Quando eu vejo as pessoas perguntar, às vezes perguntam para alguém, ou alguém fala assim, sofri muito preconceito, eu falo assim, e principalmente as pessoas têm mania de dizer assim, sofri preconceito porque sou negro, foi por primeiro porque você mesmo está sendo preconceituoso contigo mesmo, porque você está acreditando nisso, você que está colocando isso, porque tem tantas pessoas aí fora que enfrentam isso de uma maneira tão bonita que ela olha para trás e diz, nunca tive um preconceito. Mas o preconceito é você mesmo que causa ele. Você que acredita que ele existe. Alguém fala algo para você, você não sabe nem responder, você não sabe dar resposta. Você acha, fulano também falando isso porque eu sou isso. Posso contar uma coisa? A ideia. Olha só, vocês vão até achar muito engraçado. Eu estava no ônibus e eu estava com muita dor de cabeça. Eu estava sentadinha, na época eu não usava prótese, a minha maletinha estava assim, eu estou de frente assim, onde tem atrás do motorista, né, aquela paredão assim. Isso. Aí eu estava com muita dor de cabeça, não tinha almoçado, estava sentadinha, quietinha ali com o olhinho fechado, e de repente entrou um senhor, já não muito idoso, mas idoso, entrou assim, um senhor negro. E eu estava com a cabeça baixa assim, olhei para o senhor e ele, muito bravo, eu não estava nem entendendo nada do que estava acontecendo. Ele muito bravo falou assim, não precisa fazer essa cara que eu não vou sentar aí não. Tipo assim, aí eu fiquei assim, o que aconteceu? Aí você fica fazendo essa cara porque só porque eu sou negro e está achando que eu vou sentar do seu lado, não precisa se preocupar que eu não vou sentar do seu lado. E eu morrendo de dor de cabeça, provavelmente minha cara estava muito feia mesmo, né? Porque eu com dor de cabeça, a hora que eu olhei, devo ter olhado com aquele olhar assim, com dor, né? E ele deve ter, olha só, não está nele o preconceito? Aí eu nem discuti nesse dia, eu nem falei nada, nem tentei justificar que eu estava com dor de cabeça. Eu falei, senhor, pelo amor de Deus, senta aqui, porque eu quero te dizer que eu estou com dor de cabeça, que eu estava sem almoço e não sei o quê. Nem isso, eu falei, eu não vou fazer isso, porque primeiro, eu vou respeitar a minha dor, não estou me sentindo bem, essa pessoa não me conhece, não sabe de onde eu venho, não sabe quem eu sou, e não sabe o que eu estou passando, e ela está sendo preconceituosa com ela mesma. Eu vou discutir com essa pessoa? O preconceito veio dela. Então, você que está aí curtindo a gente, continue com a gente. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, depois do nosso comercial, batendo papo com a Mari, que está aqui com a gente. Temos muito. Opa, tudo bem com vocês? Pois então, já estamos de volta aqui depois, né, dos comerciais. Já estamos de volta aqui para batendo aquele papo com a Mari do PBB. Ô Mari, depois do acidente, me fala uma coisa, como é que foi tudo assim depois do acidente, a tua vida? Porque assim, ó, você veio lá do... Eu sou paranaense. Você é paranaense. Sou paranaense, mas eu morei muito tempo no Mato Grosso do Sul. Inclusive, meu acidente foi no Mato Grosso do Sul. Depois do acidente, assim, muita coisa mudou, né, como eu estava te dizendo. E eu tive que me readaptar a essa nova condição, né? Então o esporte entrou na minha vida para me fortalecer. Mas o esporte já fazia parte da sua vida? Mais ou menos. Eu era criança, eu corria bastante, eu brincava com todo mundo, a gente tinha uma associação em que eu participava e a gente tinha esporte lá. Mas não era uma coisa forte, determinante, assim. Era mais para o divertimento mesmo, para diversão. E passou a ter, assim... Aí quando eu sofri o acidente, eu comecei a praticar alguns esportes para me entender, para entender o meu corpo e me desafiar para que eu pudesse saber o que eu poderia ou não fazer, sabe? Tanto o esporte, como a dança, como as coisas do dia a dia que aconteciam na minha vida, e eu me jogava para que eu pudesse descobrir se eu era capaz ou não de fazer. E aprendi a fazer um monte de coisas. Mas assim, dentro do esporte, por exemplo, o que você chegou a fazer? Eu fiz muita coisa. Eu fiz natação, eu fiz atletismo, fiz até halterofilismo, que é para ficar forte, levantar muito peso, né? Mas eu não gostei muito disso não. Fiz tênis de mesa também. O que mais? E o tênis de mesa? Assim, quer dizer, isso já no início do seu acidente, assim, porque você já tinha adaptado bem ao acidente, porque o tênis de mesa, você
corre pra lá, corre pra cá, você já tinha essa capacidade assim de... Pra virar atleta, não, mais ou menos, é que é assim, tudo que eu fazia com o intuito de saber até onde eu poderia ir. Você está entendendo? Isso. Então, olha como é importante a gente falar sobre o esporte, sobre a arte, sobre a dança, coisa e tal. Por quê? Porque ele te coloca em situações em que você exerce ali a função do corpo e vai testar ele. E vai testar e saber se você consegue ou não. E isso é muito saudável para a mente. Para a mente. Né? Porque ela se depara com uma situação, peraí, mas aí você encontra uma outra pessoa que tem uma condição, de repente, com mais dificuldade que você e faz. Aí a sua mente diz, se essa pessoa que tem uma condição física mais difícil que a sua faz, por que você não vai fazer? Então, ele vai te testando, e você vai se colocando na situação o legal, assim, no seu caso, por exemplo, que você com 14 anos de idade, você já tinha essa força de vontade, quer dizer, de vencer, de enfrentar essa coisa que tem muita gente que acaba reprimindo dentro deles mesmo e acaba até mesmo achando, minha vida não tem mais significado, né? E você não, você com 14 anos de idade, você enfrentou pois tudo é Deus mesmo assim, né? Porque enfrentou até lá fora, até o preconceito, porque o preconceito na verdade está dentro da gente, né? Mas a gente pensa que as pessoas que colocam sobre nós, mas esse é um presente que eu não aceito. O preconceito é um presente que não chega até mim. Não chega de jeito nenhum, você não aceita, lá aceita. Não é pra mim, sabe? Porque é como você disse, as pessoas querem entregar algo pra você, mas aquilo que está vindo pra você não é seu. Então eu não recebo, fica pra você. Devolve, né? Quando você devolve, você não se contamina. Mas o importante disso também é a gente não deixar se contaminar, né? Porque a partir do momento que você deixa se contaminar, porque esse é o caso de muita gente aí que acaba deixando se contaminar. Se deprecia, né? E aí entra no lance de não conseguir conquistar as coisas, porque olha para o outro e fala, aquela pessoa está me olhando dessa maneira, porque, tá com pena de mim, que não sei o que. Peraí, você tem pena de você? Como é que você se sente? Quem é você? Um dos meus lemas é enxergue-se com os seus próprios olhos, mesmo que você for cego. Você sabe que a gente estava falando sobre isso aqui agora há pouco. Né? Tem pessoas que às vezes mesmo sem enxergar vai para qualquer lugar. Mas porque nesse sentido, enxergue-se com os seus próprios olhos, eu não estou falando da visão, eu estou falando do coração. É verdade, você tem que olhar. Olhar para dentro de si, saber o que você quer, saber se você se gosta. E se você não se gosta, começar a ter atitudes positivas que influenciam no seu amor por si mesmo. Então, mas quando eu disse para você assim, que nós estávamos até falando sobre isso também, legal isso que você falou, porque olhar para dentro de si mesmo, mas eu acho assim que a pessoa que realmente que não enxerga e ao mesmo tempo vê até melhor do que a gente, que ela acaba enxergando melhor do que ele, porque ela olha para dentro de si mesmo, né? E não vai guardar aquilo ali para ela assim, dizendo assim, não, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Ela põe na cabeça, eu posso. Porque o importante é você colocar na tua cabeça que eu posso. E cria condições. E cria condições. Cria condições de fazer aquela coisa toda. Isso aí é muito legal. Agora me fala uma coisa assim, que essas coisas ruins, eu sei que você já superou. Pelo seu sorriso, pelo seu jeito, a gente já percebe que você superou tudo isso aí. A gente que acompanhou você lá no BBB, e eu achava que você era uma das vencedoras do BBB, que sempre achei isso, por causa do seu carisma, do seu jeito, aquela coisa toda. Eu sempre dizia, olha, você é a vencedora do seria BBB. Muito bom, né? Mas será que eu ia estar aqui com você? Estaria, porque eu acho que o seu... Será que não? Se você ganhasse 1 milhão? Eu acho que eu estaria mais fácil. Então, o pessoal falou, meus irmãos falam assim, o pessoal lá da minha casa. Será que você estaria aqui se você tivesse ganho? Eu falei, eu acho que eu estaria aqui antes. Eu estaria aqui mais rápido, porque assim, não teria dificuldade de... Porque você está ali dentro, você não sabe o que está acontecendo lá fora. Mas de repente você vai para um paredão, você volta, você vai para o paredão, você volta, você já começa a sentir, tô forte. Você sente, né? Tô forte. Não, comigo foi diferente. Eu só fui para um paredão. Isso. Aí, no segundo paredão, eu já sabia que eu ia para o paredão antes de me colocarem. Por quê? Porque a prova que eu participei era uma prova muito decisiva. Sabe, se eu perdesse aquela prova, eu sabia que eu ia para o paredão, até porque eu já tinha brigado na semana anterior, ou no dia anterior, com uma menina lá. Então, o que aconteceu?
eu perdi. Quando eu perdi, eu já me liguei. Eu tô fora. Porque primeiro que as pessoas... Primeiro que eu não ia votar em quem eu gostava ali dentro. Porque a gente já tinha um grupo de pessoas, vamos dizer, pessoas do mas bem. vamos supor que você está quase finalizando tudo. Aí sobra quem você gosta pra caramba pra votar. E aí o que você vai fazer? Você não vai votar nessa pessoa? A gente fala que mas não vota, aí, mas vota, enquanto né? Porque... a gente tem opção... Não, claro, né? é opção, Nesse caso. No caso. Agora, no caso de você não ter opção, ou ela ou eu, desculpa, ela. Porque você está ali para disputar o prêmio. É sim. Né? Eu acho competitividade, né? Você está ali competindo. Então, chegou a hora de eu votar em você, eu vou ter que votar, porque nós estamos aqui, aqui competindo. Mas e a sensação assim, pelo menos em pensamento, tá? Eu posso ser o vencedor, eu posso ganhar, é legal. Nossa. Sentir que pode ganhar. Sim, poxa, na verdade assim, quando eu entrei, né? Agora não é mais 1 milhão, né? Agora é 1,5 milhão. 1,5 milhão. Essa possibilidade era fascinante, né? Imagina, muda completamente a minha vida, embora a gente sabe que 1,5 milhão não é tanto dinheiro, mas assim, assim, mas que muda, ajuda muito. E se a pessoa tiver cabeça, ela consegue construir um futuro muito promissor. Mas diz que tem gente aí que já ganhou 1,5 milhão e diz que acabou rapidinho com o dinheiro. Diz que o dinheiro foi assim como... Porque vem fácil, se a pessoa não tiver cabeça, vai fácil. Você tem que como saber, tudo na vida, viu? Como tudo na vida, você tem que saber lidar com isso, você tem que saber. E quando você fez a sua inscrição e que você foi chamado, o que você... Então, eu posso falar sobre isso porque é uma coisa muito interessante. Eu fiz a minha inscrição há 14 anos. Só que eu não fui chamada por essa inscrição. Você foi chamada então por uma inscrição de... Não. Eu só fiz uma vez a inscrição há 14 anos. Eu não fui chamada por essa. Eu não foi fiz. Chamada eu que não você fez há 14 anos atrás? Não, eu fui olheiro. Foi olheiro. Mas aí que está aquele grande negócio que nós estávamos falando aqui agora há pouco. Porque para mim, quando eu te vi no BBB, eu dizia, pelo seu jeito, pelo seu carisma, eu comentei o tempo todo que você era vencedor. Mas aí você foi escolhido por um olheiro. Mas tem uma coisa, eu só não ganhei o prêmio, mas eu sou vencedora. Você participou, você estava lá dentro. Eu só não ganhei o prêmio. Você só não ganhou o prêmio, mas você só não levou o dinheiro para casa. Mas é uma vencedora. É verdade. Vencedora. Porque assim, olha, veja bem, eu entrei, quantas pessoas poderiam estar lá? Eu estava lá. Ali já foi, só o fato, todas as pessoas que estavam ali dentro já são vencedoras. Mesmo se sejam boas, se sejam ruins, elas conseguiram estar lá dentro. Conseguiu realizar um sonho. Exato. Porque, afinal de contas, você foi lá, você fez uma inscrição, você quis participar. E você conseguiu. Você conseguiu. Quantas pessoas... Por isso que a gente tem que acreditar nos sonhos da gente. Você tem que acreditar nos seus sonhos, porque um dia pode acontecer. Pode. E quando a gente sonha na realidade, eu acho que isso já está lá dentro da gente. Alguma coisa está dizendo. Você vê que coisa interessante? Eu fiz há 14 anos. Atrás. E depois esqueci, deixei para lá. Porque teve muito... Quem assiste o BBB percebe que tem muita picuinha, muita intriga, né? E assim, pra mim, eu inclusive, quando me chamaram, eu falei, olha, eu quase não assisto o BBB. Eu assisto quando eventualmente está passando ali depois naquelas vinhetas, né? No intervalo da novela. Eu também, para falar assim, nunca assisti, mas a gente sempre vê uma passagem, tá? Aquela coisa toda. Mas tem aquela pessoa que você olha assim e fala, opa, tô torcendo, conhece. Às vezes você não sabe nem direito o que é que acontece com ela. Você vai, tô torcendo com essa pessoa aí. Isso mesmo. E aí eu inclusive na hora que eu fui convidada, coisa e tal, eu falei assim, olha, eu não assisto, porque é um programa de intrigas, coisa e tal, né? Mas eu não sou burra. Eu quero sim, se me convidarem, se me chamarem, se passar por uma seleção, eu vou ficar muito feliz em participar. Porque isso, olha, mesmo eu não recebendo o prêmio, eu vou poder ajudar mais as pessoas. Porque eu já ajudo sem nada, né? Fazendo as minhas palestras, com o lance do esporte, né? Convidando as pessoas. Então, chegar na casa das pessoas assim, desse nível, então para mim, valia muito a pena. E o bom é que você estava dentro da casa de milhões e milhões de pessoas todas as noites. Ali, na realidade, é uma oportunidade que você tem, até mesmo de conhecer você mesmo, porque você fala assim, mãe,
eu estou no meio de pessoas que eu não sei nem de onde vieram, como tá aqui junto comigo na minha vida, que você está ali testando né, o seu limite junto de pessoas que você nem conhece. Né? Porque para a gente que estava na casa da gente, com a família da gente... Eu tive que me segurar. Tem que segurar, né? Mas segurou porque você sabia que lá fora está todo mundo te assistindo? Eu segurei, não é só por isso. Eu segurei porque eu sou contra a violência. Mas eu senti vontade. Mas seja vontade. Muito. Aquelas brigas que acontecem ali, então... são fervorosas. Dá vontade de pular no pescoço, arrancar os cabelos. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Daqui a pouquinho nós estamos de volta depois dos nossos comerciais. Opa, já estamos de volta aqui pela TV Trans São Paulo. Ô Mário, me diz uma coisa aí. Então quer dizer que aquela vontade, assim, aquela discussão que sai ali, dá vontade mesmo de... Torcer o pescoço. Torcer o pescoço da pessoa. Sim, é verdade mesmo. Toda aquele rompante, assim, de nervoso, né, inclusive o medo que eu sentia ali do menino que estava ali na cozinha me acuando, me apontando o dedo. Eu gostaria de te fazer uma pergunta sobre isso, que bom que você nos lembrou. Então, a gente que está assistindo em casa, a gente fica meio assustado com aquilo, mas o que você sentiu naquele momento? Pelo menos o teu olhar, o teu jeito, eu falei assim, ou ela está sendo muito atriz mesmo, está representando um papel muito legal, ou você ali ficou com medo ali naquele momento. Você percebeu, então? Pelo menos eu falei, ou ela está representando, ou ela está com medo. Senhora! No dia que nós estávamos porque aquilo ali parecia que ia acontecer alguma coisa ali. E assim, tá nítido no meu coração, assim, com a situação, eu senti, o olho dele estava vermelho, ele estava transtornado. E eu vi assim, nessa hora da briga da cozinha, ele tinha uma faca assim, em cima, porque tinha uma melancia assim, sabe? E ele pegou a faca várias vezes para cortar a melancia. E eu falei, se eu falo alguma coisa que essa pessoa vem pra cima de mim? Isso foi antes da briga da sala. Isso foi primeiro, no café da manhã, que eu levantei, eu fui fazer meu café. Já foi um dia que já começou com brigas, aí vamos dizer assim. Esse dia, na verdade, ele não dormiu, porque ele estava brigando já dentro do quarto do líder, com a líder, e não dormiu, entendeu? Ele não dormiu. Então você imagina, a pessoa, acho que toma remédio, né? Toma remédio, ele já toma remédio mesmo, não sei se estava tomando ou não. Aí, fica a noite inteira sem dormir, com alguém falando um monte de baboseiros na cabeça da gente. Mas você tá entendendo? Aí você vai, a sua mente vai ficando um milhão. E aí eu achei assim, que se eu falasse alguma coisa ali, se eu fosse, sabe que você não vai contra? Quando você não pode ir contra? A gente percebeu que você recuou, Aí depois lá, quando eu já estava no quarto, que ele veio lá me apontando o dedo, não sei o quê, que eu já me senti um pouco mais segura, porque a Vivian, a Ieda estava por ali, aí eu falei, tá pensando o quê? Não, porque a gente sabe, ali você tem segurança, você tem todo mundo lá fora que está assistindo, mas assim. até a hora que a pessoa chega... Você já levou uma porrada, já quebrou o dente, já pegou, já vai com amnésia, já nem sabe quem é você. E mesmo que tenha alguém ali do seu lado, perto, por exemplo, o que vai poder fazer? Porque você lá dentro, você está vendo a reação da pessoa. Mas você não sabe até que ponto que ela pode chegar. Né? A gente que está assistindo, tá fora, a gente dizia, poxa, ou está sendo muito artista demais. Eu já convivi com violência. Já, violência doméstica. Já tive agressão contra mim. E não foi uma vez, entendeu? Então, por isso que na hora que começou a falar, eu não abaixei a cabeça. E nem me abaixei, mas eu continuei ali assim, mas mas você deu um olhar assim pra ele assim. Recuada, assim, você deu um olhar pra ele assim, tipo, não tô duvidando que você vai fazer isso. Eu não tô duvidando, mas eu não duvidei em momento nenhum. Você deu um olhar. Porque se eu fosse falar tudo que eu gostaria de falar pra ele, se eu fosse esculachar, ele ia me bater sim, ele ia me bater sim, e não ia dar tempo de ninguém me salvar ou cuidar de mim. Podia até cuidar depois, mas... Você está entendendo? Naquele momento algo poderia acontecer, então eu fiquei com muito medo. Eu até ficava pensando assim, falar, poxa, o cara que
instruído, um cara que é médico, tá, aquela coisa toda, e chegar a ponto de uma situação daquela. Aí a gente começava a pensar em casa, poxa, mas isso não é um cara representando um papel? Será que é real mesmo? Você representando um papel, aquela coisa toda, né? E aí você falava assim, pô, mas se for representando um papel e não pode dizer que é representando um papel, estraga a carreira da pessoa também lá, porque, poxa, nada, o cara tá ali, ele fez uma faculdade, ele estudou, ele é um cara que formado. Papel é aquele? Que papel é esse? Sendo... Não, porque quando é um papel de uma novela, você sabe. É um papel, você sabe que é uma coisa. Agora ali não. Se ele estivesse representando, ele corre o risco de ser taxado daquela maneira, coisa que de repente ele não era. Mas não era papel, coisa E depois nenhuma. lá fora, mesmo que você saia ali do Big Brother, por exemplo, você está se expondo a tua vida, mas lá fora você é um médico, você quer ter seus clientes, meu Deus, por que vai confiar em você? Porque pô, o cara chegar num ponto desse, aquela coisa toda. Então, pra gente que estava assistindo, pra gente que acompanhava lá fora, a gente ficava naquela dúvida. Será que é representação ou não, né? Bom, mas tudo que aconteceu entre... Não, mas mesmo se for representação, aquilo que nós estamos falando, pra gente que está assistindo e pra gente que sabe assim, não é uma novela aquilo ali que está... real. Pelo menos vocês vão ali para mostrar a vida real. O cara, se for uma representação que ele está fazendo, ele pode estragar a carreira dele lá fora. Porque ele era um cara ali com uma instrução, um cara que chegou ali, porque antigamente o Big Brother nem mostrava, não falava os participantes, o que eles faziam, né? Agora hoje não, hoje fala, esse é empresário, esse é médico, esse é, né, abre tudo a vida da pessoa. Aí você que está assistindo lá, você já deixa de achar que aquela pessoa é uma pessoa tem sadia. Tem uma credibilidade, né? Então, mas me fala uma coisa assim, Mari, aquela discussão toda que aconteceu ali, o que ficou para sua cabeça? Tudo que foi falado, aquelas coisas que foi discutida, até que ponto que você acha que aquilo ali te afetou? Então, aquilo ali que aconteceu ali dentro, que eu estava ciente de que estava acontecendo, eu reagi de uma forma assim que, né, assustada, eu tive medo, como eu disse, mas eu acho que eu até me saí bem naquela situação, sabe? Não tive um comportamento agressivo, não insultei ele a ponto dele realmente avançar em mim, sabe? Mas uma das coisas que me causou assim um pouco, bastante... Deixou você para baixo? Será que foi para baixo? Não foi nem para baixo. Foi assim, que pessoa medíocre, que nojo. Sério? Foi quando eu saí da casa, que eu não, enquanto eu estava lá dentro eu não sabia. Mas quando eu saí... claro, você vai assistir, né? Você assiste, não, me contaram, né? Conta me contaram. Ele me chamou de cavalo manco e... Além disso, ele falou que eu não usava prótese para me fazer de coitadinha. Agora, que você não usava... Não usava a prótese, que eu usava... Quando eu usava... Você tirava, Claro que sim. E outra, pra você ter uma noção, ele me examinou, que eu estava com o pelo encravado na virilha. Esse rapaz, ele me examinou. Você tá entendendo? Tava feio o negócio, porque machucou, criou um nódulo, e eu não conseguia usar a prótese. E eu usava eventualmente, aí machucava, eu tirava. E acontece. Engraçado que depois que eu saí não aconteceu mais, você acredita? Só foi lá dentro. Acho que foi o estresse, né? Foi o estresse. Aí o que acontece? Aí eu fiquei chateada, não. Eu fiquei com uma repulsa muito grande dessa pessoa. Fiquei pensando, como que uma pessoa pode ser tão medíocre, vindo de uma família, sabe, que provavelmente a mãe e o pai deu bons exemplos, deu uma boa escola, talvez deu até demais. Verdade. Sabe? Porque quando a pessoa não passa por necessidade alguma, tudo está à sua disposição. A especialidade dele como médico. Ele é cirurgião plástico. Aí, poxa, o cara com uma profissão dessa e tá lá fora pra, né? E vai falar uma coisa dessa. Coitado. Mas desculpa, eu sei, aí isso afetou você ali no momento? Não afetou. Com raiva, depois passou a não afetou. Eu, na verdade, eu senti, como eu disse... Não, você ficou com raiva dele, porque sabendo disso. Mas até se fosse um cara até assim, vamos supor assim, sem conhecimento nenhum, um cara até Milton, você fala, um cara churuco, mas sabe? Pô, é um cara intelectual, né? Tá dizendo? Um cara estudado, um cara que fez uma faculdade, um cara que... Mas é a ralé da humanidade mesmo. Esse tipo de pessoa que teve instrução é a pior das espécies. E teve assim, por exemplo... Que teve instrução,
Não é que porque teve instrução que eu digo, mas que tem esse tipo de comportamento. É o comportamento. É o Você está falando comportamento. da instrução. Não é da instrução. Para deixar bem claro aqui para as pessoas. Exatamente. Que na realidade você está falando do comportamento. Do comportamento. Uma pessoa que né? teve instrução. Porque uma pessoa que até também para a gente não deixar as pessoas lá, poxa, falando isso. Às vezes a pessoa também não é uma pessoa estudada, que até eu disse aqui, pô, ele é uma pessoa intelectual, às vezes a pessoa também não é estudada, mas ela tem conhecimento, ela não faz uma loucura dessa e não fala uma coisa dessa, como um cara com uma estrutura totalmente diferente, né? Porque às vezes, muitas vezes você fala uma coisa porque às vezes você não tem conhecimento. Né? Você não tem o conhecimento. Você pode até dizer, pô, não, eu não vou. E até às vezes você até pede desculpa, pô, eu falei uma besteira aí porque eu não estou preparado, eu não tenho conhecimento, eu falei. Agora, é diferente de uma pessoa que tem conhecimento, Exato. Né? Você fala. Mas será que esse não é aquele assunto também, assim, tipo, por exemplo, igual quando alguém fala assim, eu sofri muito preconceito, que a gente até, eu tenho mania de dizer para a pessoa, não, preconceito talvez esteja dentro de você mesmo, porque você está aceitando ele. Porque quando alguém fala, você vai lá e briga e você mostra o contrário disso, então você não está aceitando isso, né? Porque quando você se acha, poxa, fulano está certo, você está querendo dizer que você não tem condições realmente, né? Então, eu sempre digo para a pessoa, poxa, a gente sofre preconceito às vezes, porque a gente acaba aceitando ele, né? A gente está dentro da gente, exatamente, né? Você não aceita ele de jeito nenhum, ele não faz parte da tua vida. Não, é indiferente. Um comportamento da pessoa, como foi, eu só acho que eu agi mal, eu deveria ter processado, não por mim, mas pelas pessoas que eu represento. Mas o legal disso é que você não processou, e o legal disso que eu estou te falando, não é nem porque você está aqui com nós não, porque eu achava fantástico mesmo. Eu falava, você participava de tudo. Você ia na piscina, você participava das provas. E das provas, então. Você falava das provas, né? E você não tinha esse problema, assim. Eu falava assim, aqui em casa, eu ficava fascinado, assistindo e falava, poxa, o legal de tudo isso é que é o seguinte, ela está ali fazendo o trabalho dela e mostrando que não tem nenhum problema com isso, né? Então isso que é legal, porque muitas pessoas às vezes têm um problema, né, muito menor do que esse seu. Tem gente que, igual o Manuel estava falando pra gente, tem gente que corta o dedo, fez um cortinho no dedo, sai um sangue, ele põe ali um esparadrapo no dedo e fala, eu não vou trabalhar, eu não vou isso, aquilo outro, porque eu tenho meu dedo, entendeu? Quer dizer, o dedo sai um pouquinho de sangue, eu falo, não, esse problema você não tinha. O legal de tudo isso é que esse problema, em Deus dos 14 anos que você aconteceu desde o início, né, eu já comecei Ô Mari, agora me fala uma coisa pra mim assim, e a amizade depois? Daquelas pessoas que você realmente tem como amigo, ela continua ou não continua? Continua. É claro que sempre tem as pessoas que você tem mais contato, né? Por exemplo, a Elis, o Rômulo, o Ilmar, o Pedro, a Vivian, ou seja, gente, a maioria das pessoas. Agora tem outras que nem estão no grupo, entendeu? Porque eu não vou fazer questão de ter uma pessoa dessa do meu lado. Porque na vida também é assim. Aqui. Na vida, você, graças a Deus, a gente pode, claro que com exceção de familiares, pai, mãe e irmãos, você não pode determinar quem vai morar junto na mesma casa, coisa e tal. Mas aqui fora, se eu conheço alguém e aquela pessoa não me parece adequada para os meus valores, eu não vou querer essa pessoa próxima, né? Então, é bem isso. Agora, as outras pessoas não. Tipo, 13, 14, 15, 17, 13. E aquelas festas assim, que todo mundo vai ali beber, ficam bêbados de verdade mesmo, ou alguns ali estão representando, porque tem uns ali que saem dali morrendo. Não, é todo mundo que tá lá, que enche a cara. Você vê que eu saí, uma coisa que eu não vou dizer que eu não bebo e não fico bêbada não, viu? Só que você percebeu que em nenhuma festa... Então, mas aí vocês podem beber, aquilo ali é na vida real mesmo, você pode beber. Se quiser encher a cara, você enche a cara toda vez na festa. Porque tem uns ali que bebe tanto, que sai dali quase... Carregado, né? Carregado. Mas eu tinha muita consciência disso. Quando eu saí daqui para ir para lá, eu saí consciente de que eu não ia beber e me colocar numa situação constrangedora. Por quê? Porque eu vou beber e de repente passar dos limites dentro da minha casa com as pessoas que me amam e que se eu tiver mal, eu não sei o que, não vão me recriminar,
não vão... dificilmente acontece, mas já aconteceu. E se você está com pessoas queridas que te amam, não vão ficar te apontando o dedo. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você vai poder responder ou não, se não puder também não tem problema, mas como é que é aquilo ali, por exemplo, vocês só ficam sabendo do que vai acontecer só no domingo, quando você... Né, às vezes só na hora. Só na hora ali? Às vezes só na tipo hora. Assim, por exemplo. Provas, por exemplo. As provas que acontecem, a gente fica... né, a gente não tem acesso. Você já tem o conhecimento do jogo, você sabe que naquele dia vai acontecer uma prova. Mas você não tem uma noção, não sabe o que vai ser. Nenhuma. Aquela coisa toda também não. Nas festas também não. Mas me fala uma coisa do telefone. Eu fico curioso pra caramba na hora que aquele danado daquele telefone toca. Porque sempre um cara, ele já tá ali na expectativa daquele telefone. Não tem isso? Teve, né? Em vários BBB, edição do BBB. Mas eles mais ou menos são pessoas assim, que já estão mais, como é que eu digo, voltadas para o jogo, ficam pensando como pode as coisas acontecer, e até pelos outros que já teve, e tem mais ou menos uma visão de jogo mesmo, entendeu? E essas pessoas conseguem... Então, mas na realidade então, ninguém sabe nada. Não, vai tocar o telefone hoje, de jeito nenhum. Não, mas teve gente aqui que não aparece. Teve gente que ficou o dia inteiro sentado pertinho do telefone e não tocou. Você tá entendendo? Teve, é que não aparece assim. Não vai aparecer a pessoa plantada lá. Não, porque é o curioso disso, porque tem uns que às vezes está lá perto do telefone, quando o telefone toca, não sei se ele fica com medo ou não sei o que é, que ele não corre para cima do telefone para atender, outro que está longe para caramba, corre para cima do telefone para atender. Eu falei, poxa, mas por que acontece esse lance? De quem está lá perto não vai o que vem longe? Será porque a pessoa que está lá perto, será que eu vou atender e chego lá e não vou me ferrar? Porque nunca sabe também o que vai ser falado, né? Pode ser coisa ruim. Pode ser coisa ruim. Porque a verdade é essa. Porque quem vai pro telefone, primeiro que você não pode nem falar o que é. Você pode ser coisa... Eliminado se você pode até ser eliminado se você comunicar, falar qualquer coisa, se os outros participantes ficarem sabendo. Se eles disseram para não falar, que ninguém pode ficar sabendo, se você falar... E a saída do BBB, por exemplo, quando você saiu, que você foi eliminado, vem as propostas, vem os convites, não vem, o que acontece, a imprensa ficou em cima, não ficou? Muito legal, muito legal. Conta pra nós. O que aconteceu? Quando eu saí, eu não sabia, a gente não tem noção do que está acontecendo. E tipo, um dia eu parei assim, num posto, ali perto da Cidade de Deus, lá no Rio, sabe? E eu fui comprar algo, foi muito legal. Aí de repente as crianças começaram a aparecer. A Mari do BBB. Eu sei que eu tava num Uber, coisa e tal. Eu fiquei lá 2 horas dando autógrafo. Você reconhece, né? Você fala, pô, dando autógrafo, e abraço e beijo, sabe? Então foi muito gostoso. Teve outras vezes, uma vez que foi perto da Páscoa, que nós fomos no supermercado, em algum desses hipermercados, e eu fiquei 2 horas também, tirando foto com o pessoal. Ou então, se percebe que alguém quer tirar foto com você e às vezes a pessoa está trabalhando, está constrangida e você acaba... No meu caso, eu falo, você é aquela pessoa? Eu falo, sou aquela pessoa. Então, Mari, tem pessoas que passam pelo BBB, por exemplo, teve sim proposta, teve proposta de trabalho. Agora, por exemplo, dia 21 eu estou indo para Goiânia para fazer um ensaio de fotos de moda fitness. Entendeu? Fora isso, teve de calçados, agora vai ter um desfile também, agora dia 10. E assim, postagem no Instagram. Que bom, né? Legal isso, né? Feiras, essas coisas tudo, exato. Né? Então aparecem. Então, quer dizer, a vida fica até mais cheia de convites, porque afinal de contas você está lá dentro do BBB, você foi ali até... Agora tem uns também que tem uma passagem assim tão rápida, tão ligeira, que não deixa nem o nome, né? Quando você vê, poxa, quem é fulano? Participou do BBB, mas poxa, participou do BBB, pode ser. Agora tem umas pessoas que realmente vem, faz o nome, marca, pode até não ganhou o prêmio, mas... Como tem mas gente... isso é uma história. Tem gente aí que não ganhou o prêmio e, tá bem até hoje. Tem gente aí que... E tem gente que ganhou o prêmio e tá... Mas deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Agora me fala assim, eu fiquei sabendo que você também quer fazer um trabalho social. Sim, é mesmo, nós não falamos sobre isso, né? Olha que coisa bacana.
Então, até assim, eu estou conversando bastante com o Val e com o Manuel, que é daqui, da Guaramiranga. Manuel daqui a pouquinho vai estar falando com a gente também da associação, demais. contando para a gente contar. Então, e a gente se encontrou, né? E o Val me convidou, vou fazer palestras, vou trabalhar com crianças e com famílias, que sempre já é um sonho. Desde de muito pequena, desde criança, eu queria desenvolver esse trabalho com crianças, com famílias, sabe? Porque a família é o esteio, né? Eu, quando sofri meu acidente, eu tive muito apoio da minha mãe, dos meus irmãos, né? E por isso, também por isso, eu sou a pessoa que eu sou hoje. É muito bom a educação que a gente tem em casa, né? Que a família é necessário, passa pra gente, é necessário. Então, a gente está fazendo esse trabalho, assim, tá em desenvolvimento ainda. Mas é um dos meus maiores sonhos, assim, poder colaborar para um futuro melhor para as pessoas que, de repente, não têm tanta condição assim, mas que têm muitos sonhos. E os sonhos, você não pode deixar eles para trás. Tem que, de alguma forma, você tem que buscar realizá-los. Então, mas você, assim, você falou de sonhos aí hoje. Qual é o seu pensamento? Qual é o seu sonho hoje? Hoje você está dizendo, não, eu quero trabalhar com as crianças, eu quero fazer isso, aquilo outro. Você tem 3 filhos? 3 filhos. 3 filhos. Um já faz até teatro, né? Então, o mais velho, ele é campeão sul-americano de canoa havaiana. Ele está super bem, sabe? E o outro... Tá com quantos anos? Está com 21. 21 anos. E o... Puxa, peraí. Você está falando que tem 21 anos. O seu filho tem 20. Eu não vou fazer essa pergunta aqui porque é falta de educação, né? Mas se você quiser falar... Já entendeu o que eu preciso perguntar, não é verdade? Porque ó, é um filho com 21 anos. Você me contou uma história de... eu vou perguntar, quantos anos você tem, afinal de contas? Eu acabei de fazer 40. Sério? Pô, parece que tem uns 20, 22. Quando você falou que seu filho tem 21 anos, eu fiquei, ué. Ai, coisa boa. Agora você é meu amigo de infância. Nossa, tá vendo? Tá, aí ele fala assim, então ele que já tá com 21 anos... Tá trabalhando, fazendo faculdade, e o outro tá fazendo o ensino médio, e ele fez teatro e balé e dança durante 2 anos. São 3 meninos. 3 meninos. Agora o mais novo está morando com o pai ainda, já era para estar comigo, só que como ele está estudando lá em Florianópolis, inclusive mês que vem eu estou indo para Florianópolis também, esqueci de falar. Florianópolis eu vou estar apresentando um concurso de moda inclusiva, dia 23. Olha. E a gente de repente podia ter... Grava algumas coisinhas, manda para nós aqui pro programa. Claro, a gente vai se falando, você faz isso, vamos fazer essa ponte. Pode deixar. Beleza, então? Com certeza. Então, eu quero aproveitar o embalo aqui, deixa eu mandar um abraço para uma pessoa que disse para mim assim, está lá na Zona Leste, né? E quando ficou sabendo que você está no programa, queria muito estar aqui hoje, que é o cantor Léo Dion, falou, nossa, eu quero estar lá, eu quero dar um abraço nela, porque acompanhei demais. Que legal. O cantor Léo Dion gosta muito de você e queria muito estar aqui com a gente hoje. Mas... faz essa ponte. Aí quando foi mais tarde, ele me ligou e falou, infelizmente, o compromisso não vai deixar eu ir, mas não esquece de dizer para ela que eu estou torcendo. Tá bom? Manda um beijo pra ele, então. Ô Mari, olha, é o seguinte, eu quero você outra vez aqui com a gente no programa, tá certo? E falando do seu trabalho. Vamos te convidar várias vezes. Pode convidar. Daqui a pouco eu vou estar batendo um papo com o Manuel também, porque assim, por trás das cortinas, ela disse pra mim assim, ó, Mari vai fazer um programa aí pra nós em breve. Ela e o Valdeci. É o Valdeci, né? É o Valdeci. Vai estar fazendo um programa lá. Então depois nós vamos conversar com ele direitinho, porque ele estava me falando isso. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Estou muito feliz de saber que você está aqui com a gente batendo papo e a gente vai estar sempre junto aqui, tá certo? Pode contar muito comigo. Obrigado, mas obrigado mesmo, tá bom? E você que está aí assistindo, a gente daqui a pouco nós estamos de volta batendo papo com o Emanuel.